Boa tarde, mais uma vez boa tarde, Vossas Excelências, vereadoras e vereadores, senhor presidente, colegas da imprensa, as pessoas que estão nas galerias, aquelas que nos acompanham através da internet. Eu venho aqui à tribuna, nesse grande expediente, para repercutir um pouco da audiência pública da Comissão de Legislação e Justiça do Senado, que durante boa parte da manhã de hoje, inclusive o início da tarde, fez perguntas e pôde ouvir o hoje ministro, ex-juiz Sérgio Moro, acerca dos episódios do que hoje está sendo chamado da Vaza Jato. A Vaza Jato é o processo em que um site jornalístico, The Intercept Brasil, tomou posse de uma série de arquivos que tinham mensagens trocadas, até onde se sabe, entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores que eram responsáveis pelo processo da Lava Jato. Um processo não sem méritos, que trouxe à tona muitos fatos importantes da política brasileira, que suscitou uma discussão muito grande sobre corrupção no nosso sistema, mas que agora está cada vez mais negritado, que se tratava de um processo político contra uma determinada agremiação partidária e que tinha como um dos objetivos principais impedir a eleição do hoje ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí eu trago aqui para a tribuna um dos últimos episódios da Vaza Jato, que foi o vazamento, foi distribuído em forma de reportagem ontem, em que trazia um diálogo entre o chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e o ex-juiz, hoje ministro, Sérgio Moro, em que se discutia sobre um inquérito envolvendo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Era um inquérito que já se sabia, o Ministério Público Federal já se sabia que havia um perigo da prescrição, e no diálogo se deixa muito negritado o procurador da Lava Jato dizendo: não, nós enviamos para São Paulo para o pessoal poder dizer que a gente é imparcial. E aí o então juiz, hoje ministro Sérgio Moro, dizia: mas cuidado, não podemos melindrar alguém de cujo apoio nós precisamos, que será um apoio importante. Então, uma pessoa investigada para um juiz não pode ser um apoiador importante. Uma pessoa investigada é uma pessoa investigada. E cabe ao juiz manter a isonomia, a neutralidade, para que ambas as partes possam se manifestar, sendo a defesa uma das partes e o Ministério Público Federal uma outra parte. Esse não foi o único episódio, já são 6 episódios da Vaza Jato, que estão sendo divulgados aos poucos pelo site Intercept. E não está divulgando tudo ao mesmo tempo, primeiro porque é muita informação, Vossas Excelências. Eu acho que o Intercept não é o Wikileaks, que é um outro episódio no qual o Glenn Greenwald esteve também presente. O Wikileaks foi uma série de vazamentos que eram disponibilizados na íntegra pelo Wikileaks, que é uma fundação que enfim, tem como seus fundadores o Julian Assange, e trazia os dados, divulgava os dados crus, os dados sem tratamento. O Intercept é um site jornalístico, ele presta o serviço do jornalismo, é a profissão que eu tenho muito orgulho de seguir, assim como a minha querida também vereadora Gorete Queiroz. No jornalismo, Vossa Excelência, vereador Jairo Brito, nós temos a obrigação de receber notícias ou de ir atrás de notícias, podemos proteger as nossas fontes, mas aquilo que a gente divulga não é a notícia, como se diz, da fonte primária. A gente tem a obrigação de ouvir ambos os lados, a gente tem a obrigação de checar as informações para saber se procedem, e é isso que o Intercept está fazendo. O Intercept não é um jornaleco que um juiz liga para pedir a cabeça do repórter, como muitas vezes acontece no nosso jornalismo. O Intercept é um site que é dirigido por um jornalista premiado internacionalmente, que inclusive ganhou o prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio do jornalismo hoje no globo. Então, um site que precisa ser respeitado. E o que se viu hoje no Senado foi um teatro protagonizado por lideranças que são aliadas do governo Bolsonaro e do hoje ministro Sérgio Moro, antes juiz, dizendo dos grandes feitos desse sujeito como se ele fosse uma instituição. E, naturalmente, os poucos vereadores que hoje representam o campo progressista democrático no Senado, procurando fazer perguntas pertinentes, das quais o juiz, ex-juiz, hoje ministro, se esquivou de todas.
E é importante que se diga, é que no depoimento do então juiz Sérgio Moro, hoje ministro, ele diz por diversas vezes, eu não lembro dessas conversas, eu não posso dizer que essas conversas de fato aconteceram, quando eram conversas importantes. Essas conversas você não esquece, vereador João da Costa. Mas ao mesmo tempo em que ele diz que ele não lembra das conversas, ele diz que não há nada demais nessas conversas, contrariando inclusive a verdade. Ele fala com uma prepotência, com uma arrogância, como se a fala dele, que ele quer passar para a sociedade, fosse mais importante do que a Constituição, mais importante do que o Código da Magistratura, mais importante do que o Código de Processo Penal, mais importante do que os fatos propriamente ditos. Então, é curioso, quando ele diz que ele não lembra, mas não tem nada demais, ao mesmo tempo em que todos esses documentos, todos esses órgãos, todos esses estatutos dos quais citei, falam da nulidade do julgamento em caso de suspeição e trazem como um dos elementos possíveis para a suspensão, como inclusive já falei nessa tribuna na semana passada, a proximidade excessiva ou a instrução de um promotora de qualquer uma das partes, poderia ter sido também com o advogado ou advogada de defesa, pelo juiz, que precisa estar isento e prestar suas declarações, suas opiniões apenas nos autos. Os autos não são um aplicativo de celular, para as pessoas que não compreendem. Os autos não são o Telegram. Os autos não é o grupo do Zap dos procuradores e procuradoras. Os autos é aquilo que está registrado na nossa institucionalidade. E aí não se trata, mais uma vez, não se trata aqui de fazer uma defesa política do presidente Lula, não se faz não é uma defesa política, nem mesmo do Partido dos Trabalhadores, a quem durante muito tempo fiz oposição e hoje volto a fazer, visto que o Partido dos Trabalhadores aqui na nossa cidade está na gestão municipal, mas eu estou aqui fazendo a defesa das nossas instituições. Se a gente não tem o mínimo de respeito ao processo penal, à forma com que as condenações são postas adiante, o que é que vai ser desse país? Então basta agora um juiz justiceiro, sério que seja, não me interessa, mas que esteja imbuído de um intuito de fazer justiça a qualquer custo para prender os bandidos, entre muitas aspas. Então cabe apenas a um juiz, a um sujeito individual, atropelar o processo penal, atropelar o Código da Magistratura, atropelar as leis brasileiras, a própria Constituição, para fazer aquilo que ele considera legítimo. Eu acho que a gente não está ainda num governo explicitamente autoritário. Eu acho que a gente ainda se encontra no Estado democrático de direito, por mais que haja, inclusive, críticas a esse Estado democrático de direito. E nessa conjuntura se faz imperioso por todas as pessoas públicas, todas as pessoas que hoje militam na política institucional, defender as nossas instituições. Defender, primeiro, o direito à liberdade do jornalista Glenn Greenwald e do site Intercept de publicar reportagens que não são criminosas, como faz querer pensar o hoje ministro, então juiz Sérgio Moro, é um dever de cada um e cada uma de nós. Defender a nulidade dos processos que foram julgados por um juiz que hoje está exposto para toda a sociedade como um elemento suspeito, sim, porque fez parte de um arrumadinho junto com o Ministério Público Federal, com um objetivo específico, também é dever de toda a sociedade, seja você liberal, seja você progressista, seja você comunista, seja você socialista, seja você social-democrata, seja você uma pessoa republicana, seja de que coloração for. E é para isso que estou aqui na tribuna, para repercutir esses fatos, e continuarei repercutindo, porque isso que a gente está passando hoje é a história do país. Daqui a 5, 10, 20, 30, 50 anos, as pessoas vão ter interesse de saber o que é que aconteceu no Brasil em 2019. E nós, como Casa Legislativa, que tem a obrigação de repercutir as informações importantes sobre o nosso país, não podemos nos esquivar desse debate.